Hoje desejo compartilhar 3 narrativas pessoais. Simplesmente isso. Não é algo grandioso, apenas 3 histórias. A primeira narrativa versa sobre conectar os pontos. Após 6 meses, abandonei o Reed College, mas permaneci como ouvinte por aproximadamente 18 meses antes de tomar a decisão final de desistir. Então, por que desisti? A origem desse desfecho remonta antes mesmo de eu nascer. Minha mãe biológica, então uma jovem estudante universitária solteira, optou por me dar para adoção. Ela nutria a forte convicção de que eu deveria ser adotado por pessoas que tivessem concluído a graduação universitária, e tudo estava encaminhado para que eu fosse adotado ao nascer por um advogado e sua esposa, exceto pelo fato de que no último momento decidiram que queriam uma menina. Assim, meus pais, que estavam na lista de espera, receberam um telefonema no meio da noite perguntando se estavam interessados em acolher um bebê menino inesperado, ao qual prontamente concordaram. Posteriormente, minha mãe biológica descobriu que minha mãe adotiva não tinha concluído a faculdade e que meu pai adotivo não tinha nem mesmo terminado o ensino médio. Antes disso, ela se recusou a assinar os documentos finais de adoção. Alguns meses depois, quando meus pais prometeram que eu teria acesso à educação universitária, deu-se início à minha jornada e 17 anos mais tarde, finalmente entrei na faculdade. Contudo, de forma ingênua, escolhi uma instituição cuja mensalidade era quase tão elevada quanto a de Stanford, e todas as economias de meus pais de classe trabalhadora estavam sendo direcionadas para custear minha educação. Após 6 meses, não conseguia vislumbrar o valor daquilo. Estava completamente perdido em relação ao meu futuro e incapaz de enxergar como a faculdade poderia me ajudar a encontrar respostas. Estava consumindo todas as economias de uma vida inteira de meus pais sem compreender plenamente a razão. Decidi, então, abdicar dessa trajetória e depositar confiança no desconhecido. Na época, isso foi incrivelmente assustador. Porém, olhando retrospectivamente, foi uma das melhores decisões que tomei. Ao abandonar os estudos, tive a oportunidade de deixar de lado as disciplinas obrigatórias que não me interessavam e me dedicar às que despertavam minha curiosidade. Não posso romantizar tudo isso. Não possuía um quarto no alojamento estudantil, então dormia no chão nos quartos de amigos. Coletava garrafas de Coca-Cola para obter alguns trocados e comprar comida, e todas as semanas percorria 7 milhas pela cidade para desfrutar de uma refeição no templo Hare Krishna. Amei cada momento. Muito do conhecimento que adquiri, ao seguir minha intuição e curiosidade, revelou-se inestimável mais tarde. Permita-me ilustrar com um exemplo. Naquela época, o Reed College oferecia provavelmente o melhor curso de caligrafia do país. Em todo o campus, cada cartaz, cada etiqueta de gaveta era meticulosamente caligrafada à mão. Como havia desistido das aulas regulares, decidi me inscrever em um curso de caligrafia apenas para aprender essa arte. Aprendi sobre diferentes tipos de fontes com e sem serifa, sobre como variar o espaçamento entre as letras, sobre os elementos que tornam a tipografia excepcional. Era uma beleza, uma arte histórica, sutil de uma forma que a ciência não consegue capturar, e fiquei fascinado. Na época, nada disso parecia ter qualquer aplicação prática em minha vida. No entanto, 10 anos depois, ao projetarmos o primeiro computador Macintosh, tudo voltou à minha mente, e integramos esses conceitos completamente no Mac. Este foi o primeiro computador a apresentar uma tipografia elegante. Se eu não tivesse frequentado aquele único curso na faculdade, é possível que o Mac nunca tivesse apresentado várias fontes ou espaçamento proporcional entre letras. E como o Windows simplesmente copiou o Mac, é provável que nenhum computador pessoal tivesse esses recursos. Claro, na época era impossível vislumbrar como esses eventos se conectariam no futuro enquanto estava na faculdade. Porém, olhando para trás, 10 anos depois, tudo ficou muito claro. Mais uma vez, não é possível conectar os pontos olhando para o futuro. Somente ao olhar para trás é que podemos fazê-lo. Portanto, é necessário confiar que, de alguma forma, os eventos se conectarão em seu futuro. Você precisa ter fé em algo. Seu instinto, destino, vida, karma, seja qual for. Pois acreditar que os eventos se conectarão no futuro lhe dará a confiança necessária para seguir seu coração, mesmo que isso o leve por caminhos pouco convencionais, e isso fará toda a diferença. Minha segunda narrativa trata do amor e da perda. Tive a sorte de descobrir minha paixão cedo na vida. Fundei a Apple na garagem de meus pais aos 20 anos.
trabalhamos arduamente e em uma década, a Apple cresceu de apenas nós dois em uma garagem para uma empresa de 2 bilhões de dólares com mais de 4.000 funcionários. Recentemente lançamos nossa inovação mais bem-sucedida, o Macintosh, e eu acabara de completar 30 anos. E então fui afastado. Como alguém pode ser afastado de uma empresa que ajudou a criar? Bem, à medida que a Apple se expandia, contratamos um indivíduo que eu considerava altamente talentoso para assumir a direção da empresa comigo. E, durante um período, as coisas funcionaram bem. Contudo, nossas visões de futuro começaram a divergir e, eventualmente, surgiu um desacordo entre nós. Quando isso ocorreu, o conselho de administração ficou do lado dele, e assim, aos 30 anos, fui afastado de forma bastante pública. O que havia sido o foco de toda a minha vida adulta desapareceu repentinamente e foi devastador. Por alguns meses, fiquei completamente perdido. Sentia que havia desapontado a geração anterior de empreendedores, que havia deixado cair a tocha quando ela estava sendo passada para mim. Encontrei-me com David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por minhas falhas. Tornei-me um fracasso público e até mesmo pensei em deixar o vale. Contudo, aos poucos comecei a perceber algo. Eu ainda amava o que fazia. O revés na Apple não alterou esse sentimento nem um pouco. Eu havia sido rejeitado, mas minha paixão ainda ardia dentro de mim. Decidi então recomeçar. Na época não conseguia enxergar isso, mas posteriormente percebi que ser afastado da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. O peso do sucesso foi substituído pela leveza de começar novamente, menos seguro sobre tudo, o que me permitiu entrar em um dos períodos mais criativos de minha vida. Nos 5 anos seguintes, fundei uma empresa chamada Next, outra chamada Pixar, e encontrei o amor de minha vida, que se tornaria minha esposa. A Pixar criou o primeiro filme de animação por computador do mundo, Toy Story, e hoje é o estúdio de animação mais bem-sucedido do planeta. De maneira surpreendente, a Apple adquiriu a Next e retornei à empresa. A tecnologia que desenvolvemos na Next está no cerne do renascimento atual da Apple, e Lorraine e eu construímos uma família maravilhosa juntos. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido afastado da Apple. Foi um remédio amargo de engolir, mas acredito que era o necessário. Às vezes a vida nos atinge com toda a força. Não perca a esperança. Estou convencido de que o que me manteve em movimento foi o amor pelo que fazia. É preciso encontrar o que se ama. Isso é tão verdadeiro para o trabalho quanto para os relacionamentos amorosos. O trabalho ocupa uma parcela significativa de nossa vida, e a única maneira de verdadeiramente encontrar satisfação é fazer o que se acredita ser excelente. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que se faz. Se ainda não encontrou, continue buscando. E nunca se acomode. Assim como nos assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E tal como em qualquer relacionamento sólido, melhora com o passar dos anos. Portanto, continue buscando. Nunca se acomode. Minha terceira narrativa aborda a questão da morte. Quando tinha 17 anos, deparei-me com uma citação que dizia algo parecido com: "Se você viver cada dia como se fosse o último, um dia estará certo." Essas palavras me marcaram profundamente, e desde então, ao longo dos últimos 33 anos, tenho olhado para mim mesmo no espelho todas as manhãs e me perguntado: se hoje fosse o último dia de minha vida, eu gostaria de fazer o que estou prestes a fazer hoje. E quando a resposta tem sido negativa por vários dias consecutivos, percebo que preciso mudar algo. Lembrar-me de que a morte é inevitável é a ferramenta mais poderosa que encontrei para me ajudar a tomar as grandes decisões da vida. Pois diante da morte, todas as expectativas externas, o orgulho, o medo de vergonha ou fracasso simplesmente se dissipam, deixando apenas o que verdadeiramente importa. Lembrar-se de que a morte é certa é a melhor maneira que conheço para evitar a armadilha de pensar que temos algo a perder. Já estamos despidos. Não há razão para não seguir nosso coração. Ninguém deseja a morte, nem mesmo aqueles que anseiam pelo paraíso. Não querem morrer para chegar lá. E, no entanto, a morte é o destino que todos compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela. E isso é como deve ser, pois a morte é, muito provavelmente, a melhor invenção da vida. É o catalisador da mudança. Limpa o antigo para dar lugar ao novo, e agora o novo é você. Porém, um dia, em um futuro não muito distante, você, gradualmente, se tornará o antigo e será removido. Desculpe pela dramaticidade, mas é a realidade. Nosso tempo é limitado,
então não devemos desperdiçá-lo vivendo a vida de outra pessoa. Não devemos nos deixar aprisionar pelo dogma, que é viver de acordo com os resultados do pensamento alheio. Não permita que as opiniões externas abafem sua voz interior. E mais importante ainda, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles já sabem quem você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Mantenha-se faminto, mantenha-se tolo,